Vamos à leitura de mais uma parte do texto da Igreja Católica, A Igreja Não Decepciona, baseado na carta aos Romanos, para o mês da Bíblia de 2025, mês de setembro, mês da Bíblia. É só você acessar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Temos YouTube, Instagram, Facebook e blog. Mais uma parte, então, do texto da igreja, libertados do pecado para servir a Deus, baseado em Romanos, capítulo 6, versículos do 15 ao 23. São Paulo apóstolo se antecipa a um possível mal entendido em relação à sua declaração em Romanos capítulo 6, versículo 14b, como faz em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum, versículo 15. O apóstolo ilustra sua resposta com um exemplo tirado do cotidiano da sociedade romana da época, a escravidão. O ser humano deve escolher entre as duas alternativas que lhe são apresentadas: obedecer ao pecado que leva à morte, ou a Deus que conduz à justiça. Versículo 16. Não existe terceira via, assim como não há possibilidade de se viver no mundo sem ter um Senhor a quem se deva obediência. As palavras-chave da seção são estas: escravos do pecado, escravos da justiça, obediência e santificação. Pela graça de Deus, os cristãos se submeteram de coração ao ensinamento do Evangelho, pelo qual foram libertos da escravidão do pecado para se tornarem escravos da justiça. Versículos do 17 ao 18. Paulo apóstolo está consciente de que a escravidão é algo degradante, indigno e até mesmo inadequado para servir como figura da vida nova para a qual são chamados os batizados. Por isso pede desculpas aos destinatários por empregar uma linguagem bem humana, em referência ao mistério divino, versículo 19a. No entanto, essa foi a melhor forma que ele encontrou de expressar com vigor e vivacidade o pertencimento total e completa entrega e o empenho vital que devem caracterizar a vida dos que estão sob a graça. O foco da atenção do apóstolo São Paulo está voltado para a confirmação dos cristãos na fé. Devido à fraqueza da carne, que não se deve perder de vista, ele os adverte insistentemente contra a antiga escravidão, que não era outra coisa senão impureza e iniquidade. Para os batizados, se houve antes a oferta de si, a impureza e a iniquidade, a mesma oferta só pode ser feita agora à justiça em vista da santificação. É o versículo 19b. Sem expressar ordens, Paulo diz claramente o que espera daqueles que antes eram escravos do pecado. Que fruto colheis outrora? Coisas das quais agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Versículo 21. O fruto da vida com Cristo é para a santificação, tendo como fim a vida eterna. Versículo 22. O pecado paga a quem lhe serve o merecido salário, a morte. Quem dá a quem lhe serve o dom gratuito, a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor, é Deus. Versículo 23. Libertados da lei para servir na novidade do Espírito. Paulo retoma a declaração feita em Romanos capítulo 6, versículo 14b. Não estais sob a lei, mas sob a graça. Isto é para mostrar como os cristãos foram libertos do domínio da lei. A atitude de quem não realiza plenamente a ação libertadora de Cristo, também como
libertação da lei é vista pelo apóstolo São Paulo como uma forma de permanência no pecado. Com efeito, ele considera que a lei desperta no ser humano o pecado e, portanto, não contribui para a vida, mas para a morte. O ponto de partida da sua argumentação é a vida nova inaugurada pelo batismo, enquanto morte, sepultamento com Cristo. Romanos 6, versículos do 3º ao 4. Dois princípios do direito romano que Paulo julga serem bem conhecidos pelos destinatários, acaso ignorais, dão o tom do discurso. A lei obriga o indivíduo apenas enquanto está vivo, Romanos 7, capítulo 1, e a morte de um cônjuge libera o outro do vínculo legal do matrimônio, versículo 2. Não há necessidade de se estabelecer uma correspondência exata entre a realidade descrita e cada um dos elementos da comparação, como se faria em uma interpretação alegórica, sendo suficiente apenas compreender que a intenção principal do apóstolo é mostrar que o batismo produz no fiel uma ruptura definitiva, um morrer em relação à lei. Paulo recorre à casuística, apresentando o exemplo da mulher casada que está ligada por lei ao marido somente enquanto ele estiver vivo. Caso este faleça, estará livre da lei que a vinculava ao cônjuge falecido, podendo contrair novas núpcias, passando a pertencer a outro sem incorrer em adultério, versículo 3º. Nesse caso particular, o apóstolo faz uma analogia com a situação dos batizados que morreram para a lei e passaram a pertencer àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de produzir frutos para Deus. A morte em relação à lei acontece por meio do corpo de Cristo, isto é, mediante o sacrifício supremo de Cristo na cruz. Versículo 4. O tempo do compromisso com a lei é descrito como um passado em que se estava na carne. O termo aqui, carne, não designa simplesmente a natureza humana, mas a existência do ser humano antes de Cristo e sem a sua graça, ainda marcada pelo pecado e perdida em si mesma. Paulo deliberadamente carrega nas tintas ao descrever esse passado, versículo 5, a fim de contrastá-lo com a novidade do Espírito, versículo 6. O tema a ser desenvolvido no capítulo seguinte. Note-se, porém, que a letra a qual se refere o apóstolo dos gentios não equivale à lei enquanto tal. A incongruência que ele aponta está em se tornar a lei que é espiritual, versículo 14, confinando-a à caducidade da letra em isolamento do espírito. O pecado aproveitou-se da lei para trazer a morte ao ser humano. Uma nova pergunta retórica, seguida de uma negação enfática, dá o tom da argumentação, como em Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 2. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Romanos 7, versículo 7a. Lei e pecado não são a mesma coisa, nem têm a mesma origem. A lei vem de Deus e o pecado vem do coração do homem. Nesta e na seção seguinte, chama a atenção o emprego da primeira pessoa no singular. É necessário, porém, que se evite fazer uma leitura psicológica das duas passagens, como se o apóstolo estivesse descrevendo seus conflitos interiores. Em vez disso, ele se faz porta-voz da humanidade em geral. Capítulo 7, versículo 12. E dos que estão sob a lei mosaica. Versículos 13 e 24. Assim, anteriormente também. Versículos do 7 ao 12 e agora do 13 ao 24. Paulo exemplifica a experiência do pecado com um preceito que remete às primeiras palavras do 9º mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, versículo 7b, conforme Êxodo 20, versículo 17, Deuteronômio 5, versículo 21.
Sua intenção é demonstrar que, embora lei e pecado se distingam radicalmente, o pecado foi capaz de explorar a lei em vista de seu próprio objetivo nefasto, que é produzir a morte do ser humano. Versículos 8 a 11. Na opinião de vários comentadores, o apóstolo estaria pensando aqui mais especificamente no relato da queda de Adão, Gênesis capítulo 3. De fato, nessa passagem temos um claro exemplo de como o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, não comerás, produziu em mim, no ser humano, toda espécie de cobiça. Romanos capítulo 7, versículo 8. Assim o pecado causou a morte, aproveitando-se exatamente do mandamento. Versículo 9 até o 11. Talvez o principal objetivo dessa sessão seja prestar um esclarecimento necessário a respeito da natureza da lei, mostrando que ela é santa, como também o preceito é santo, justo e bom. Versículo 12. Contudo, a graça permanece imprescindível, visto que a lei apenas torna o ser humano capaz de reconhecer o que é o pecado, mas não lhe dá a capacidade de romper com ele. Em outras palavras, sob o regime da lei, ainda que a mente humana se sinta movida a querer bem, o corpo de morte não é capaz de realizá-lo. Esse será o ponto de partida da sessão final do capítulo 7, como veremos a seguir. Então, estamos transmitindo o texto da Igreja Católica, Peregrinos, a esperança não decepciona, do mês da Bíblia 2025, baseado na carta aos Romanos. Você encontra esse texto nos endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio.